Olá, eu sou o Padre Gabriel Natan Eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. A nossa convocada de hoje para este episódio, ela canta, ela segue a vida religiosa consagrada, estará conosco no nosso DNJ, ela se inspira muito em Nossa Senhora e tem muito a nos ensinar sobre a vida espiritual. A nossa convocada de hoje para o Convocação Podcast é a irmã Grace Maria. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Obrigada, Júlia. É uma alegria estar aqui falando sobre a nossa vida com vocês, porque o Senhor também é um consagrado. E falar dessa experiência com as outras pessoas para que elas experimentem é um presente que Deus nos concede, porque Ele nos chama a vida de santidade e a partir de nossas vidas tocar outros corações. A senhora sempre foi católica, veio de uma raiz católica? Sempre fui católica, minha família é inteira católica. Só que, há algum tempo atrás, antes da minha conversão, a minha família se enquadrava naquele católico que ia à missa quando dava certo, o famoso católico de BGE. No entanto, a minha avó, uma católica muito fervorosa, deixou em nós muitas marcas essas que me ajudaram também no meu processo de conversão. O exemplo dela me marcou muito, e foi ela que me ensinou a ter amor pela Virgem Maria. E nesse seu processo, no caso, você sempre, né, nasceu em um berço católico, mas não tão praticante. Como se deu a escolha pela vida religiosa? Bem, foi um marco na minha vida que eu atribuo à Virgem Maria. Ela, a partir da minha consagração, segundo o método de São Luís, ela foi me introduzindo para mais perto de Jesus, ela foi me introduzindo dentro da vida cristã de verdade. Que daí eu entreguei tudo para ela e ela foi me aproximando de Jesus. Quando eu era criança, eu sentia o desejo, a vida religiosa. Eu me recordo que aos 7 anos ali, eu me imaginava, mas como a minha cidade é uma cidade muito pequena, não tinha referencial de vida religiosa, nunca tinha visto uma freira, mas eu sentia vontade. Eu via os santos, Santa Teresinha, que sempre começa, né? A vida religiosa feminina sempre começa com Santa Teresinha. E tinha aqueles santinhos com a oração dela atrás. E eu via aquilo e eu sentia vontade. Colocava uma toalha na cabeça, já me via. Só que daí, claro, nós vamos crescendo e a vida vai tomando outros rumos. Eu fui me afastando desse desejo e me esquecendo. Então, Nossa Senhora, após a minha consagração, reacende essa chama no meu coração. Eu buscava muito a felicidade. E aos poucos ela foi tirando as escamas dos meus olhos, que eu estava procurando a felicidade nos lugares errados, da forma errada, e que eu tinha sido escolhida para ser feliz com Jesus. E foi isso que ela devolveu ao meu coração. Mas até o momento da consagração, a senhora participou de algum retiro, algo que fez aquela primeira experiência com o Senhor? Como que foi essa transição de conhecer o tratado? Eu conheci o tratado através do Padre Paulo Ricardo, através de suas pregações, através de seus cursos. Então, ali foi o meu encontro com Jesus, o meu reencontro com ele. Porque eu não participei de nenhum retiro, eu era engajada na igreja, mas era uma participação muito superficial. Eu gostaria até de abrir parênteses aqui para falar sobre isso, porque muitos de nós estamos na igreja, só que estamos lá só para cumprir um protocolo. E nós não estamos, de fato, buscando ali um compromisso profundo com Jesus. Você não está disposto a dar tudo. Ali, às vezes você está ali por um status ou para fazer parte daquele grupo. E essa superficialidade que afasta as pessoas da igreja, a igreja é chata. A igreja é chata porque você não sabe participar dela. E era assim que eu me via. Eu era engajada num coral, eu cantava, eu tinha um grupo com jovens, rezava, mas era só naquele momento. Saía da igreja, chegava em casa, a vivência era outra. No mundo, a vivência era outra. Era aquele cristão Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Maravilhoso. Eu vivia desse jeito. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? A minha adolescência inteira. Até a minha conversão, que foi ali entre os 17, 18, período em que eu realmente
assumi esse compromisso com Jesus através de Nossa Senhora. Mas dos meus 12 anos até os 17, foi essa busca por identidade, essa busca por felicidade, essa imersão no mundo onde eu buscava me preencher com aquilo que não queria me preencher. É uma realidade dos jovens hoje, né, padre? Triste. Até a Júlia, o Guilherme que está aqui, nós fazemos por vezes missão também com outros na frente das universidades na cidade de Blumenau. E eu me recordo de um dia que nós estávamos lá e aí um jovem, eu parei para entregar um panfleto de uma missa que teria com os jovens e tudo mais, e nós começamos a conversar. E ali eu lembro que quando eu saí, eu até comentei com eles que naquele momento me bateu assim um desespero, que precisa ser feito mais por causa desse vazio. E esse rapaz, ele relatou assim: padre, eu venho, eu faço a faculdade, eu trabalho durante o dia, estudo à noite, mas eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar, eu vivo a minha vida de qualquer modo, nos finais de semana, às vezes eu vou para uma festa, eu fico bebendo para passar mais rápido, eu estou vivendo assim. Eu já não sei nem mais por que eu vivo. E tem uma falta de sentido, de identidade muito grande, e muitas ideologias que está se entrando como se aquilo fosse o certo e está levando tantas pessoas a um vazio. Isso é algo muito triste, assim, tanto Sim. para os nossos jovens, mas também olho com esperança, porque tem muitos que têm se encontrado com Jesus, tem muitos que têm buscado fazer aquela que é a vontade de Deus. É verdade, padre. As máximas do mundo hoje, elas vão contra o evangelho de Cristo, contra Cristo. É tudo o contrário. Então tirou a base para qualquer vida saudável, qualquer vida feliz. Tirou o respeito pela família, tirou o amor verdadeiro. Agora é uma objetificação. Ninguém ama mais ninguém. Eu estou com você até o momento que você me traz algum benefício. A partir do momento que você não me serve mais, eu te descarto e te substituo por outra pessoa. Isso é o contrário do amor. Muito do que as pessoas pensam que seja o ódio. Não É é. muito do prazer, do momentâneo. Do momentâneo. Os relacionamentos estão assim, né? Superficiais. O dizer Já- eu te amo, eu te amo é uma coisa assim tão profunda e que se tornou assim Banal. banal, banalizou exatamente. As pessoas não entendem mais o que é viver em Cristo. Porque a maior prova de amor que nós recebemos foi na cruz. Foi no sacrifício. Foi na entrega. É no doar-se por inteiro. Esse é o verdadeiro amor. Fugiu disso, passa a ser egoísmo. E nesses 5 anos que você viveu assim, né, nesse Raimunda, a senhora só cantava na igreja ou cantava fora também? Eu cantei numa banda. Uma banda chamada Banda Baile, que falava na época, porque animava qualquer tipo de festa. Onde era onde se tinha, se era formatura, casamento, festa de final de ano, essa banda estava lá. Uma banda chamada Swing Tropical. E lá da Bahia, né, nós cantávamos todos os estilos musicais. E foi ali onde eu tinha feito o compromisso de não mais me envolver com música. Porque é uma realidade que entristece a gente. A música no mundo lá fora é muito triste. Porque o cantor, para ele estar ali, ele tem que estar sobre o uso de entorpecente, ele tem que beber, ele tem que ser vulgar. Né? Sim. Não é porque ele canta bem. Não. Ele tem que apresentar as máximas do mundo. Porque as festas do mundo hoje oferecem isso para as pessoas. Tem que oferecer isso. Senão, não é do mundo. E uma vez, padre e Júlia, e a todos que estão nos acompanhando, né? Eu estava cantando na frente do palco, tinha uma mulher. Ela estava bêbada. Eu acredito que ela devia estar também sobre o uso de drogas. Ela estava suja, descabelada. A roupa dela tinha caído assim um pouco, meio levantada. Ela estava desfigurada.
E ela ficava na frente do palco, ela olhava para nós. De repente a gente via que ela dançava com esse homem, de repente ela desaparecia, depois ela voltava mais triste do que o momento que ela estava ali conosco. E eu fui vendo aquela mulher, e dentro de mim foi ficando muito forte. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais incitar as pessoas a fazerem isso. E eu nem tinha me convertido ainda, eu só tinha me cansado daquilo. Porque eu me vi naquela mulher. Que Então, forte. sim, um vazio muito grande. Um desespero muito grande. O que ela estava buscando ali? Talvez uma felicidade naquelas coisas que ela estava experimentando. Mas eu que estava de fora, eu estava vendo um trapo de pessoa. Um ser humano sem dignidade. Um ser humano sem esperança. Um ser humano no fundo do poço. E é assim que o mundo nos deixa. Eu acho que, assim, muito também com as mulheres hoje, né? O quanto se prega, assim, no mundo, a independência da mulher, porque a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo. E até o próprio feminismo, assim, ele assusta, né? Porque parece que viver com os valores que a gente tem, viver dentro da igreja e conforme aquilo que o Evangelho nos diz, o que a Bíblia nos diz, é errado, assim, hoje no mundo, né? Parece que quando tu fala sobre a submissão da mulher, quando tu fala sobre o papel da mulher, que a mulher tem que ser a base da família e tudo, isso é um absurdo e os valores estão tão invertidos, isso eu acho que é, no fundo, assustador, assim. Faz parte dessa descaracterização do ser humano, onde o homem não se identifica mais como homem e a mulher não se identifica mais como mulher. Por quê? Porque ambos perderam a essência. Então, o que o mundo... Eu falo mundo, mas eu digo esse espírito mundano que permeia a nossa realidade hoje. O que se tenta fazer? Fazer com que você se esqueça da sua dignidade, de que você é filho de Deus, de que você tem um propósito maior, de que você nasceu não só para isso aqui, que a sua alma é eterna, isso aqui vai passar, você vai viver para sempre. O seu ideal é de uma missão específica onde você terá de realizá-la e onde ninguém mais poderá realizar por você. E o que acontece nessa perca de essência e de identidade? As pessoas vão tentando se preencher com coisas que passam, com coisas superficiais. As ideologias, essas ideias de Satanás, eu costumo dizer isso. Ideologia é uma ideia de Satanás. Porque todo tipo de ideologia vai contra o cristianismo. E os ideais cristãos, eles permearam a sociedade e ajudaram a sociedade a chegar em lugares que hoje a gente vê que é uma estrutura, que é uma base que nos possibilita trabalhar de um jeito digno, nos possibilita ter a nossa família, nos possibilita nos ver como pessoas, perceber a nossa dignidade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar numa roda, eu acredito que não, onde as pessoas estão usando drogas. Não. Onde você observa ali que aqueles seres humanos, eles começam a agir pior do que os animais. O ser humano, quando ele deixa de agir como ser humano, ele se torna pior do que um animal. Porque o animal, ele cumpre o seu ciclo ali de acordo com a forma com que ele foi criado. E ele dá glórias a Deus ali na sua essência e ele cumpre a sua missão. E o ser humano, quando ele deixa de cumprir aquilo pelo qual ele foi criado, ele age pior que os animais. Então, o que é que nós vemos hoje? Uma violência muito grande. Um alto índice de violência. O alto índice de depressão. O alto índice de suicídio. O que é isso? As pessoas não sabem mais viver como pessoas, como seres humanos. E serve de alerta para todos. Nós devemos parar e pensar pelo que nós fomos criados. Nós não fomos criados para rastejarmos. E Satanás, ele é tão invejoso que ele não se contenta de nos ver no chão. Primeiro que ele vai fazer com que nós caiamos por nossas próprias pernas. Ele não vai dar o trabalho de pôr a perna para a gente tropeçar. Ele quer debochar de Deus. E ele depois vai querer esfregar a nossa cara no chão. Para que a gente, além de estar no chão, ainda se suje. Fique fedido. Foi o que ele fez com o filho pródigo. E é o que ele faz, o que ele fez comigo. E o que ele faz com muitas pessoas hoje.
Quando que a senhora comentou ali daquela mulher que você viu frente ao palco, a senhora era muito jovem. 15 anos. Nossa. E aí, quando a senhora começou a se aproximar de Nossa Senhora, quando que você compreendeu assim, não, é essa minha via de santidade, é este o caminho? Como que foi essa transição? Ou deixar os palcos? Antes da minha conversão, antes de conhecer Nossa Senhora, eu já tinha saído da banda. Eu já não pertencia mais. E eu tinha feito um propósito de cantar no coral ali, onde todo mundo cantava, porque a música sempre foi muito forte na minha vida, né? E aí todo mundo cantando, eu cantava junto, me envolvia com aquela música, mas só com a música. Eu não me envolvia com a espiritualidade. Eu não me envolvia com a igreja em si. E daí, depois do tratado, o que Nossa Senhora me fez perceber? Tudo aquilo pelo qual você lutou com a força, com a intensidade, mas pelas causas erradas. E você vai se preencher a partir do momento que você reconhecer que, como mulher, a maior dádiva feminina é a sua maternidade. E a maternidade espiritual. Porque Nossa Senhora, ela é quem é por causa do filho dela. Né? Nossa Senhora é tão grande, Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado original por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua maternidade. E nós, mulheres, quando nós entendemos que essa maternidade ela é viva em nós, ela é forte, ela permeia todas as nossas ações, nós somos completas. Eu sou religiosa, sou consagrada, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho filhos espirituais. E o meu trato com os animais, o meu trato com o meu trabalho, o meu compromisso com o meu ofício, com a minha missão, com as minhas irmãs, é exercer a minha maternidade. É exercer a minha missão de mulher. Eu sei o meu lugar no plano de Deus. E isso me preenche. E de saber que eu estou fazendo aquilo que eu fui criada para fazer, me faz feliz. E nada do que eu experimentei lá fora me preencheu tanto quanto. E com relação a prazeres, eu costumo dizer que não existe prazer maior do que você receber Jesus Cristo em estado de graça e sentir a presença dele na sua vida até a próxima comunhão. Não existe prazer maior. Os prazeres do mundo é o quê? 10 minutos? Vamos pôr meia hora no máximo? Depois passa. E você parece que fica com um vazio ainda maior. Parece que a dosagem de prazer que você quer experimentar é ainda maior porque o rombo que ficou na sua alma é gigante. E com Jesus, não. Com Jesus, quando você o experimenta, ele te sacia. Preenche. E isso vai até o próximo momento com ele. E a entrada na vida religiosa? Como que foi o processo ao senhor ter um chamado? Porque no primeiro momento gera aquela inquietude, né? Tanto de lugar, de carisma, mas quando veio assim o desejo pela vida religiosa, quando a Grace de 7 anos que olhava para o Santinho de Santa Terezinha volta a ter o desejo novamente pela vida religiosa? São Francisco. Ah. São Francisco de Assis. A vida daquele homem me inspirava e me inspira a entrega total de tudo. Eu só queria me consagrar. Não importava o instituto, não importava a congregação, nada. Eu queria dar tudo para Jesus. Então, depois da minha conversão, a única congregação que eu conhecia na minha cidade na época, depois de muito tempo elas foram para lá, eram as franciscanas, da Penitência e Caridade Cristã. E daí, na época, eu fiz acompanhamento vocacional com elas, porque independente do lugar para onde eu iria me consagrar. E num determinado momento, a madre da época entrou em contato e disse que a gente precisava esperar um pouco mais de tempo. Eu me recordo que foi ali no final de dezembro. Nossa ida, era eu e outras, estava marcada para janeiro, né? E acabou que ela adiou a nossa ida pela estrutura. Elas iam preparar a estrutura para nos receber. Eu fiquei aflita.
porque era a única chance que eu tinha de me entregar para Jesus. E eu não conhecia outra congregação, eu não tinha contato com outras congregações. Eu fiquei desesperada. Incrível, porque eu me lembro da angústia que eu sentia, e era madrugada. Passei ali à noite sem conseguir dormir, e peguei o meu celular na época, e passando o feed do Instagram, tinha uma publicação dessas páginas vocacionais que a gente Sim. segue, né? E dizia assim, se você quer ser religiosa, entre em contato. Não tinha o nome da irmã, não tinha o nome da congregação, só tinha um número. Daí eu mandei mensagem naquela noite e a irmã me respondeu. Era bem tarde da noite. Ela respondeu Na hora. na hora. Olha só que sinal. Na hora. Eu me lembro até, o nome da irmã era irmã Roberta, né, na época. E daí eu expliquei pra ela a situação, expliquei porque que eu tava mandando mensagem naquela hora, que eu tava sem conseguir E dormir. qual era o instituto? As Filhas de Maria. Ah, que lindo! Daí ela disse assim, bem, dentro desse período que a madre pediu pra você esperar, vem fazer a experiência com a gente, e depois, se você vê que não é, você volta e dá continuidade. Eu concordei, ela me encaminhou pra madre. E daí, Ah, e daí que a madre bacana. combinou comigo a minha ida naquela mesma noite ali. Nossa, que Deus Foi estava bem com rápido. pressa, hein? Olha. Muita. E eu me lembro que a minha entrada na congregação foi no dia 7 de fevereiro. Nossa, aniversário da minha irmã. E foi assim. Thalia. Foi assim o processo. Foi muito rápido, padre. Louvado seja Deus. Foi rápido e hoje eu consigo entender o porquê. Na época eu ficava me perguntando. Eu dizia, Jesus, eu poderia ter esperado um pouco mais. Porque eu me lembro, eu tinha concluído o curso de análises clínicas e eu tinha passado no Enem e eu queria fazer biomedicina na época. Aí eu tinha conseguido a bolsa, aquela coisa toda. Aí eu estava nessa dúvida. E depois que eu cheguei para a congregação, naqueles momentos de picos, né? De dúvidas, eu falei, Jesus, por que eu terminei a faculdade e depois vim? E daí hoje eu consigo entender que a missão que ele tinha preparado para mim era para ir realmente em busca daquelas pessoas que estão experimentando aquilo que eu experimentei. E quanto mais rápido elas perceberem que a experiência com Jesus, ela é muito proveitosa e nos traz felicidade e preenchimento, mais outras pessoas terão a chance de ser tocadas pelo testemunho da vida delas. Então eu vejo que essa missão que Deus deu para mim, ele tinha pressa por isso, porque ele tem pressa das almas, principalmente da juventude. Quando nós viemos para cá, eu conversava com a irmã da madre que estava conosco no carro. Eu dizia para ela, o maior desafio do missionário hoje, daquele que vai para pregar, é com o jovem. Porque o jovem hoje é o alvo de Satanás. E o jovem, ele é muito aberto e muito intenso. Sim. Então, quando ele experimenta o mundo, ele experimenta para valer. E o que o mundo quer fazer? Ofuscar Cristo, porque ele não quer que o jovem experimente Cristo, porque um jovem convertido, ele arrasta com ele. O poder que tem a juventude de converter é muito grande, porque Cristo era jovem. Cristo só tinha 33 anos quando morreu e começou o seu ministério na nossa idade, padre. Sim. Então eu acredito que, por isso que Satanás quer chegar na juventude. Por isso que ele investe alto na juventude. Porque ele sabe que um jovem convertido, ele abala o inferno porque ele atrai muitos para Deus. Eu acho interessante porque a senhora é muito conhecida pelas músicas, né? Mas o seu apostolado, como que é a irmã Grace no dia a dia? Porque ela comentou antes que trabalhava Com as crianças. com crianças, porque existe um lado que por vezes as pessoas elas não conhecem. Não conhece. E até mesmo assim, porque pegar um microfone, tudo é muito fácil. Mas como que você se mantém espiritualmente? Como que é a sua vida de oração, a sua vida dentro do convento? Olha, padre, nosso trabalho é um trabalho que exige muito de nós. É desafiador, porque nós trabalhamos com crianças que estão conosco 24 horas por dia. A maioria é bebê. Então, é uma dedicação intensa. As minhas irmãs estão aqui, praticamente as que trabalham na Casa Lar, né? Que estão aqui hoje. Nós não dormimos.
né? Nós passamos o dia trabalhando e nós não dormimos. É um bebê que chora, outro bebê que chora, outro bebê que chora. É a fraldinha, é o mamar, é um remédio, eles adoecem muito. Imagino. Então, é um doar-se constante. E se nós não aprendermos a rezar no nosso trabalho, a fazer do trabalho a nossa oração, nós não conseguimos nem nos manter no trabalho, nem na missão, nem na vida de oração. Então, nós somos religiosas, como vocês já sabem, como as outras congregações. Temos os nossos compromissos dentro da casa. Cada uma tem o seu ofício. O que é o nosso ofício? O setor que a gente é responsável por manter em ordem, seja na limpeza, na organização. Temos o nosso dia de cozinha, o nosso dia de lavar roupa, nosso dia da faxina. Essa é a parte do convento. Aí vem a parte da obra social, onde nós estamos em tempo integral lidando com essas crianças. Nós somos mães. Nós alimentamos. A obra, no caso, é dentro da casa. Isso, é a Casa Lá São João Menino. Tem quantas crianças hoje com vocês? 13 crianças. 13 crianças. Quantos bebês? 8? 6 bebês. Uau. Nossa. Então, essa é a parte que nós fazemos. E temos uma bebezinha muito necessitada lá. Ela é totalmente vulnerável, ela enxerga muito pouco, ela não tem movimento, ela não respira, ela respira pela tráqueo, ela se alimenta por uma sonda. Então, ela requer cuidados excepcionais. E tem a nossa parte de intimidade com Jesus. Que daí, além de tudo isso que nós temos, a gente tem que ter tempo para estar com Ele. A gente tem que ter tempo para se dedicar aos nossos estudos. Nós temos que ter tempo para fazer o apostolado. É interessante porque está me recordando muito Madre Teresa de Calcutá, de que ela falava para as irmãs muito da dedicação na missão, mas de fazer todo o trabalho em oração, mas também o quanto que é essencial você tirar aquele tempo para estar com o Senhor. Sim, é necessário. Qualquer missão, qualquer trabalho. E eu trago de novo São Francisco, eu já falei isso para as minhas irmãs. E eu gosto muito dele, de Clara, por quê? Clara tinha um espírito missionário. Ela ia até os leprosos, ela queria anunciar o Evangelho de Cristo. E Francisco era muito contemplativo. E as orações de Francisco eram muito contemplativas. A união dele com Cristo era muito grande, que ele recebe os estigmas. E Deus pega Francisco da alma contemplativa e manda para a missão. E pega a Clara da vida missionária ativa e coloca dentro da clausura no mosteiro. O que isso significa para nós? Se a oração não for a base, não consegue sustentar. Se nós não tivermos uma alma plenamente contemplativa, para conseguirmos enxergar o Cristo crucificado, chagado naquelas crianças, se nós não conseguirmos ter alma contemplativa para enxergar o Cristo nos irmãos que nós vamos de encontro na missão, de nada adianta. É fogo de palha, é superficial. Eu me recordo que no ano 2018, eu ainda era seminarista e nós fazíamos visita aos enfermos em um hospital em Florianópolis. E era normalmente sempre às quartas-feiras. E eu tinha uma dificuldade muito grande. Nós começamos metade de fevereiro, março, no começo de abril daquele mesmo ano, Semana Santa. Aí eu me recordo que a senhora que fazia a separação para onde nós iríamos, né, as alas médicas que nós iríamos visitar, ela disse bem assim: vocês hoje façam a experiência de olhar para cada doente como se fosse o Cristo chagado, Cristo morto. E eu fui com isso. Eu lembro que eu fui para a emergência. Então eu cheguei na emergência, né, indo para os leitos, e eu fiz essa experiência. E quando terminei, eu entendi. E a mim, aquilo fez o sentido total. De que realmente ali é o Senhor, de olhar com misericórdia. E daquele dia em diante, até o término daquele ano, às quartas-feiras à tarde, era o dia da semana que eu mais esperava, porque ali eu iria me encontrar com o meu Senhor, naqueles que eram os doentes. E sempre que podia, eu ia para a emergência. Aí eu me apaixonei pela emergência do hospital por causa dessa experiência. Mas isso não se cabe também somente a nós como
religiosos, consagrados, mas também é um olhar que todos precisam ter. Um olhar de olhar o outro como Cristo. Eu achei muito interessante porque a irmã estava me falando antes de nós virmos aqui para a gravação que vocês fazem um quarto voto. A senhora poderia falar sobre ele? Claro. Nós fazemos, além dos votos de pobreza, obediência e castidade, o voto de acolhimento. Porque o nosso carisma ele é ilustrado na cena da visitação, onde Nossa Senhora vai ao encontro de Isabel e ali ela começa a exercer a sua missão. Nosso fundador, que é o Padre Antônio Maria, ele teve algumas experiências negativas durante o seu tempo de missão. E ele dizia para nós que nós deveríamos ser novas Marias no mundo. Porque assim como Maria acolheu Cristo em seu coração antes de acolhê-lo em seu ventre, nós deveríamos acolher também os Cristos que chegam nas pessoas até nós. E ficou tão incutido nele isso que ele coloca para nós esse quarto voto. E o interessante é nós fazermos também uma análise de que esse acolhimento e não vale só para as pessoas que nós vamos ao encontro. É um acolhimento que ele está principalmente ligado à vontade de Deus na nossa vida. O que Deus quer para mim? Nossa, mas Deus me colocou hoje para lavar o banheiro. Hoje eu tinha tanta coisa para fazer, a madre me chamou para fazer isso agora. Bem, acolha a vontade de Deus que vem até você, é Deus. Isso vai te ajudar de alguma forma. Acolha Deus que vem numa criança. A gente conversava hoje na van quando víamos que tem uma criancinha lá que chama a irmã Vivi de Vivi, né? Vivi! Aí arruma o cabelo dela, Vivi! E tudo você tem que voltar e dar uma atenção, às vezes você tá cansado. Às vezes chega uma pessoa na sua casa, padre, nossa, tá passando isso, e o senhor tá apressado, o senhor tá cansado. Mas o senhor deve realmente acolher essa pessoa como se fosse o próprio Cristo. Acolher a sua família e se acolher no projeto de Deus. Esse voto de acolhimento é muito desafiador para nós, padre. Eu posso dizer que ele é até mais desafiador do que os conselhos evangélicos. Porque acolher-se com seus defeitos parece uma coisa inadmissível para nós. Mas quando nós nos acolhemos com os nossos defeitos, porque Deus já nos acolheu e já nos escolheu, nós conseguimos ser humildes diante de Deus. Reconhecer quem nós somos, com todas as nossas misérias, e nos acolhermos e entendermos assim, na minha miséria, Deus exige de mim um pouco mais de esforço. Deus exige de mim um pouco mais de doação. Você vai trabalhando a sua humildade. E a humildade é a mãe de todas as virtudes. Não adianta você ter as outras sem ter ela. Lindo. Quando a gente comentou ali sobre a intimidade, né, e tudo mais, qual conselho a irmã daria para alguém que busca ter mais intimidade com Deus, que busca viver não sabe como seguir? Eu não sei como fazer a vontade de Deus, eu não sei qual é a vontade dele para minha vida. Qual conselho a irmã daria para essa pessoa? Eu vou usar o seu exemplo. Você tá noiva do Guilherme. Ô, Glória! Guilherme até vibrou. Foi nessa segunda. Foi segunda. Mas para que você ficasse noiva do Guilherme, aprendesse a amar o Guilherme, você precisou conhecê-lo. Sim. Né? Não dá para você conhecer o Guilherme se ele nunca fosse ao seu encontro. E vice-versa. Se nós queremos ter essa intimidade com Jesus, nós devemos ir até ele. Nós devemos buscar, procurar. Ele diz, buscai e acharei. Procurai e encontrarás. Batei e a porta lhe será aberta. Ir ao encontro de Jesus é se cansar. Por quê, irmã? Porque dentro de você existem muitas coisas que você deu prioridade até o dia de hoje. E não pensemos nós que os nossos inimigos e a nossa vontade vão ficar quietinhos esperando a gente ir de encontro com Jesus para fazer a vontade dele. Vai ser uma revolução. E eu dou o conselho de Santa Teresa d'Ávila. Primeiro grau de oração. Se canse. Procure Jesus até se cansar.
Como alguém que está morrendo de sede ali no deserto e está ansioso por água. Procure, 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 e vai chegar um momento que ele vai estar tão perto de você que você não vai precisar procurar mais. E é interessante porque normalmente quando você quer crescer em intimidade com o Senhor, tudo vem contra. Uhum. Aí você reserva um tempo, parece que tudo vem para acontecer naquela hora. E como se as coisas precisassem acontecer naquele momento. E à medida que nós vamos priorizando o Senhor, Ele também vai nos dando graças especiais. Sim. E é interessante nós pensarmos em tudo aquilo que o Senhor ele pode nos dar e tudo aquilo que o Senhor ele pode fazer. Deus, homem. Ele é homem. E assim como nós temos a necessidade de estarmos perto uns dos outros, Ele quer estar conosco. São Bernardo, e eu acredito que foi São Bernardo, que pergunta para Jesus, como Deus, né? De todas as experiências que o Senhor teve com a humanidade, qual foi a que o Senhor mais gostou? Aí ele disse para São Bernardo, a experiência que eu mais gostei foi de viver como homem, de estar com vocês, de experimentar o que vocês experimentam. Isso me deu muita alegria. Então, nosso Senhor quer estar perto de nós. E como que ele fez isso? Ele se encerrou dentro de um tabernáculo, se encerrou dentro dos sacrários das nossas igrejas para estar perto de nós. Basta a gente acreditar que ele está ali. Ah, irmã, mas eu não consigo ver Jesus. É porque ele não quer que você veja ele com esses olhos. Os olhos que Jesus exige que você tenha uma visão limpa e clara são os olhos da alma, porque um dia esses olhos aqui vão ficar turvos. Um dia esses olhos aqui não vão enxergar mais. Um dia esses olhos aqui vão ser consumidos pela terra. Mas esses olhos aqui jamais deixarão de contemplá-lo se nós irmos até ele, buscarmos. Ai, irmã, mas eu não estou com vontade de rezar. Vai sem vontade mesmo. Né? Ai, irmã, mas eu vou para o sacrário e eu não sinto nada. Não procure sentir, procure fazer, procure estar com o Senhor. E São Francisco Marto, um dos 3 pastorinhos de Fátima, ele nos dá esse exemplo. Quando ele ia para o sacrário, ficava sentadinho do lado do sacrário e perguntavam para ele, por que você está fazendo isso, Francisco? Ah, eu estou aqui consolando Jesus. Eu estou aqui fazendo companhia para Jesus. Você não precisa falar nada, você não precisa ter vontade de estar lá. Queira estar lá. Que a vontade vai vir porque você vai se apaixonar. É impossível você estar perto de Jesus com o coração aberto e não experimentá-lo. Muito bom ouvi-la, mas nós queremos agora fazer um jogo rápido. Nós iremos dizer algumas palavras ou algumas frases. Nós já estamos encerrando a nossa conversa. Passou tão rápido? Sim, Maravilhoso. eu não nem precisei falar nada hoje, que eu Já ficaria fica aqui para a assim, madre, com as irmãs, para nós dando marcarmos horas. um dia para conversarmos sobre a congregação. Isso mesmo. Fazermos até, às vezes, uma live e falarmos sobre a congregação, O carisma, torná-lo mais conhecido. amém. E a gente tem meninas na nossa diocese que sentem esse chamado, né? Muitas. O Já desejo é a essa. madre, para hoje, para o encontro, já temos. Já tem até uma falei lista. para ela. Olha, eu vi que a van não veio muito cheia, já vou colocar lá dentro, a gente já fecha a porta e só abre quando Eu chegar. vou mandar minha irmã junto, pode? Isso. Brincadeira, mano. Mas vamos lá, então. A gente vai colocar uma palavra e aquilo que, se vier ao seu coração uma palavra ou uma frase, enfim, é a sua resposta. Família. Sacrifício. Igreja. Amor. Fracasso. Começar de novo. Sucesso. Estar em paz. Santo de devoção. Santo Antônio de Pádua. Um sonho. Ir para o céu. Se pudesse conversar com alguém. Nossa Senhora. Coragem é. Ir com medo. Futuro. O céu.
o servo de Maria. Jamais perecerá. Não, essa eu tava esperando. Se você pudesse se resumir em uma frase, o que você falaria? Irmã Grace por Irmã Grace? Difícil, mas vou tentar. Eu sou um pódio, um pedestal, onde Nossa Senhora sobe para receber as homenagens que ela merece. Ai, que lindo, profundo. Vou até anotar essa. Eu gostaria de pedir se a irmã possa deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo. Algo que vier do seu coração, que eu achei interessante, porque eu acho que foi, você comentou daqui quando o Guilherme gravou, que se você pudesse deixar Sim. uma mensagem para que todas as pessoas do mundo pudessem ouvir. Se eles pudessem ouvir ou ver em toda a face da Terra, o que você falaria? Para todos da face da terra inteira. Um dia Jesus veio até nós. E ele veio até nós através de uma mulher. Ele não precisava vir através dela, mas ele quis. E ele voltará através dela. E ele chegará aos nossos corações através dela. Quem quiser experimentar Jesus vai ter que passar por Maria, querendo ou não. Então vamos a Maria. A missão dela é nos conduzir sempre para Ele. Amém. Amém. Então nós agradecemos a senhora por ter se colocado à disposição, também a madre. Todos aqui, eu acho que é a primeira vez que nós gravamos com tanta gente nos assistindo. Muito interessante isso, muito bom. E nós agradecemos. Então nós pedimos a você que curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. E juntos nós estaremos evangelizando e fazendo com que Jesus se torne ainda mais conhecido e amado. Até o próximo episódio. Amém.